Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Tudo bem? Professor Marcelo aqui, para a gente começar a falar sobre o ácido abscísico, uma classe hormonal que está amplamente envolvida com o processo de respostas hídricas na planta. Se a gente analisar a história dos 5 grandes hormônios que nós temos dentro da fisiologia vegetal, que são a auxina, citocinina, etileno, gibberelina e o ácido abscísico, a gente vai ver que, para vários deles, a história vai começar como substâncias que promoviam crescimento. Então, a gente viu lá com a auxina, por exemplo, que o Charles e o Francis Darwin estavam tentando identificar qual era aquela molécula que estimulava as plantas a crescerem em direção à luz, que a gente, na ocasião, lá mostrou que isso chama fototropismo, e identificamos qual é a molécula que é responsável por fazer esse crescimento diferenciado da planta, é a auxina. Então, a auxina é uma substância promotora de crescimento. Quando a gente estava conversando sobre citocininas, a gente estava tentando identificar uma molécula que induzia divisão celular, então que promovia crescimento através de indução de divisão. Com esse assunto em mente, a gente identificou essa classe hormonal, as citocininas, então também são substâncias que induzem crescimento. No caso das gibberelinas, o histórico mostrava para a gente um fungo que infectava as plantas de arroz e causava a liberação de uma toxina, que fazia as plantas ficarem compridinhas. Essa toxina a gente identificou novamente depois como sendo gibberelinas, que é uma classe hormonal que nós temos em plantas, e uma classe hormonal que também promove crescimento. Então veja que a gente tem um tema comum para histórico de hormônios aqui. Substâncias que promovem crescimento, e isso servindo como força que leva a gente a identificar essas moléculas. Só que a gente pode pensar ao contrário também, né? Como hormônios sendo substâncias que inibam o crescimento. A gente viu, por exemplo, que a auxina inibe o crescimento das gemas laterais, vimos que a citocinina impede o crescimento das raízes, o etileno na tríplice resposta inibindo o crescimento de caules e raízes. Então, a gente pode levar a inibição de crescimento como sendo também uma força para levar a gente a identificar classes hormonais. Então, será que não existem hormônios que regulam negativamente o desenvolvimento das plantas? E seguir esse tema aqui, a gente conseguir identificar uma classe hormonal nova? Em 1903, esse biólogo tcheco chamado de Frederick Čapek, ele sugeriu que o crescimento e o desenvolvimento de uma planta ele é justamente controlado pelo balanço que a gente tem entre substâncias que promovem e substâncias que inibam o crescimento. Então você imagina uma balança, e nessa balança você vai colocar substâncias que promovam o crescimento das plantas e substâncias que inibam o crescimento, e qual lado pesar mais vai levar a planta a se desenvolver daquele jeito. Essa ideia ela vai ser bastante explorada em 1940, quando a gente começar a ver vários laboratórios fazendo extratos de plantas e testando para ver se esses extratos eram capazes de inibir crescimento de órgãos vegetais, como coleóptilos, ou até germinação de sementes. Então, esses extratos eles eram testados, separados, eventualmente, se a gente identificava algum extrato com algum componente interessante, testava novamente em sua capacidade de inibir o desenvolvimento. Aí a gente tem gráficos parecidos com esse daqui, ó, vindo daquela época. Então, nós estamos vendo aqui um gráfico que é basicamente extrato de plântulas de ervilha, que foi separado e testado na sua capacidade de estimular ou de inibir o crescimento de coleóptilos de aveia. Então, a gente está vendo aqui, ó, partes, a gente separou esse extrato, né, a gente passou ele por uma coluna de cromatografia ou alguma coisa assim, onde a gente separa esse extrato, e aí a gente vai ter nessa separação substâncias que promovem, substratos que promovem o crescimento, tá? E frações de extratos que inibam o crescimento. A gente pode tirar, por exemplo, aqui, ó, nessa fraçãozinha de extrato tem a auxina, tem um hormônio promotor de crescimento. O que será que a gente tem aqui, ó? Aqui tem uma substância que impede crescimento. Será que a gente consegue identificar essa substância? Esse experimento que vocês estão vendo aqui, com esse gráfico, foi feito por esse biólogo inglês chamado de Thomas Bennett Clark. E ele buscou identificar qual é a substância que está presente nessa fração aqui, ó, desse extrato de ervilha. Tá? Então, ele pegou esse extrato de ervilha aqui, essa fração do extrato de ervilha, e tentou identificar qual é a substância que nós temos dentro dela que está inibindo o crescimento. Ele chamou essa substância, lá em 1953, de inibidor beta, pelo fato de que ela inibia o crescimento dos coleóptilos de aveia. E aí a história dessa substância vai ganhar um contorno curioso. Que contorno é esse? Que nós vamos ver vários grupos diferentes, que não só o grupo do Bennett Clark, identificando de maneira diferenciada esse inibidor beta. Então, o inibidor beta foi identificado pelo grupo do Bennett Clark como uma substância que inibia o crescimento de coleóptilos.
Um outro grupo, em outro lugar do mundo, trabalhando com aquele mesmo composto sem saber que era inibidor beta, chamou ele de abscisina, por ele induzir a abscisão foliar. Não sabia que ele fazia, que a abscisina fazia isso aqui, muito menos que o inibidor beta e a abscisina são a mesma coisa. E um terceiro grupo, em outro lugar do mundo, trabalhando com essa mesma substância, vendo que ela induzia dormência de sementes, e chamando ela de dormina. Então, 3 grupos de pesquisa diferentes, identificando 3 parâmetros diferentes de crescimento que são afetados por este composto e chamando este composto com um nome diferente. Esses 3 grupos vão chegar quase ao mesmo tempo na estrutura dessa molécula. Só lá em 1967 que esses grupos vão se reunir para bater o martelo no nome dessa substância. Essa substância foi chamada de ácido abscísico em homenagem à abscisina. E o mais curioso de tudo é que a gente sabe hoje em dia que essa substância, que a gente agora vai começar a chamar de ácido abscísico ou de ABA para facilitar a nossa vida, ele sim inibe crescimento de coleóptilos, ele também induz dormência de semente, só que ele não tem nada a ver com a abscisão foliar. O hormônio que está promovendo a abscisão foliar, a gente já sabe qual é, o etileno. O ácido abscísico promove a atividade do etileno. Ele não faz a abscisão foliar por ele. Ele não tem ação direta na abscisão foliar. Então, apesar da gente chamar ele de ácido abscísico, convencionado chamar ele dessa maneira, ele não tem nada a ver com a abscisão foliar. Então, é um pequeno fato contraintuitivo que a gente tem no nome do ácido abscísico. Quando a gente fala ácido abscísico, a gente pensa em abscisão foliar, né? Só que o ácido abscísico não está envolvido com a abscisão foliar. Ele está envolvido com inibição de crescimento e com indução de dormência de sementes. Tá bom? Então, fiquem com essa informação na cabeça de vocês. Então, aqui a gente está olhando para uma molécula de ácido abscísico. Tá? Uma molécula que compõe essa classe de hormônios chamada de ácido abscísico ou de ABA. Aqui a gente está vendo o ABA bioativo, que a gente chama de cis-ABA. Por que cis-ABA? Porque ele pode ser isomerizado a trans-ABA. Veja essa isomerização cis-trans que a gente fez aqui, ó, nesse grupamento ácido carboxílico aqui no final da molécula. Tá? Então, quando a gente tem o formato dele, quando a gente tem esse ácido abscísico na forma cis, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, com esse ácido carboxílico deitado para baixo, esse hormônio é ativo. Quando ele está na forma trans, que esse ácido carboxílico, esse grupamento está para cima, ele é biologicamente inativo. Então, nós temos aqui, ó, mais uma estratégia que a gente tem para alterar a bioatividade de hormônio. Isomerização. E a gente já tratou de várias formas de inativar hormônios durante o nosso curso de Fisiologia Vegetal. A gente já tratou de, por exemplo, oxidação. E o ácido abscísico, o cis-ABA, mais particularmente, ele pode ser oxidado a, por exemplo, essa substância que a gente chama de DPA, que é o ácido dihidrofazeico. Isso daqui é um ácido abscísico, um cis-ABA que foi oxidado e não tem mais atividade. Um outro exemplo de um cis-ABA que pode ser oxidado para inativar essa molécula é o 7-hidroxi-ABA. Outra maneira que a gente pode ter para inativar esse hormônio, que a gente já conversou também para outras classes hormonais, é conjugar. Nesse caso aqui, a gente está conjugando o ABA a uma molécula de glicose, para a gente formar esse ABA beta-D-glicose éster. Então, é outra estratégia que a gente tem para alterar a atividade do cis-ABA. É importante salientar também que essas enzimas que fazem essa catabolização do ABA, elas são reguladas por fatores ambientais, bem fortemente por estresse hídrico. E a gente já vai entender isso quando a gente for conversar sobre as funções biológicas do ácido abscísico. Aqui um frasquinho de ácido abscísico. A gente consegue comprar esse frasquinho em casas de produtos químicos. Ele é um hormônio relativamente caro quando a gente compara com os outros hormônios. Pois bem, a gente encerra aqui o nosso histórico sobre o ácido abscísico. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre as funções biológicas do ABA. A gente se vê lá, gente. Tchau, tchau.